Ho, ho, ho! Feliz Natal! É um clássico, não é? Jingle Bell, Jingle Bell. As famílias montam a árvore, decoram a casa, compram presentes e tudo parece estar em paz, não é? Foi assim que muitas pessoas cresceram pensando no Natal. E o que muitas pessoas não sabem é que essa versão do Natal é apenas, digamos, a ponta do iceberg. Embaixo da superfície existe um lado obscuro e bastante cruel. Um lado que envolve até mesmo canibalismo e as pessoas preferem esconder, não conhecer, nem saber. Será que você vai ter coragem de sair da toca do coelho? Em meio às belas paisagens da Islândia, com vulcões, fontes termais e campos de lava, existe uma lenda muito antiga, que até hoje é usada como alerta. Uma lenda que faz os pais temerem pela vida dos filhos. Se você der uma passadinha no país, pergunte se a grila deu as caras recentemente. E veja a reação das pessoas. É provável que ela fique séria, assustada rapidamente. E não à toa. A grila é conhecida por devorar crianças mal criadas. As primeiras histórias falavam que ela ficava nas ruas de uma cidade nórdica e tinha uma aparência assustadora. Uma espécie de monstro. Um monstro grande, com chifres, olhos vermelhos ou amarelos e dentes podres. Grila parava os casais para pedir que eles entregassem seus filhos desobedientes. Mas claro, nenhum pai aceitava fazer isso. Então, por um certo tempo, os planos da criatura não deram certo. E com o passar dos anos, ela acabou sendo expulsa da cidade e foi viver em uma caverna nas montanhas. Até o momento, não havia uma conexão de grila com o Natal. Não havia. O que se sabe é que uma das suas primeiras menções na mitologia nórdica aconteceu na coletânea Edda em prosa. Isso, meu caro, foi no século XIII, imagina. E você sabe que até as mais absurdas lendas têm um pezinho na realidade? O fato é que o tempo passou. As lendas receberam novas características. E só no século XVII que grila se tornou uma espécie de bicho-papão do Natal. Desde então, ela desenvolveu a habilidade de encontrar sozinha as crianças que foram desobedientes. Isso por si só já é um grande perigo, E fica ainda pior, porque grila recebe a ajuda de seus filhos, os rapazes de Yuli. Assim que encontram uma criança muito desobediente, eles vão direto avisar a mãe. E ao contrário de antes, ela não pergunta aos pais se pode levar os filhos. Agora, grila sai de sua caverna nas montanhas, sequestra os pequenos e os leva em um grande saco. O final da história você já consegue imaginar, não é? Indo direto ao ponto, a criatura usa as crianças para fazer sopa e as devora. Tudo porque a fome dela não é fácil de saciar. E já que estamos falando do perigo que crianças correm no Natal,
Existe uma outra história que também coloca os pequeninos como vítimas. Essa fala sobre o Ranstap, uma criatura de séculos atrás, que é quase como digamos, Papai Noel ao contrário. Fique tranquilo que você vai entender. Diz a lenda que o Ranstap vive entre a França e a Alemanha e que teria começado sua história simplesmente como um homem rico. Só que sua ganância e maldade fizeram com que ele perdesse tudo e acabasse excomungado pela Igreja Católica. Para não ter mais problemas, sua única saída foi fazer um pacto. Imagina com quem? Com o diabo. Ao que parece, o acordo com Satanás deu certo e Ranstap conseguiu se esconder em uma floresta. A questão é que ele não ficou simplesmente vivendo tranquilo na natureza, não. O homem se disfarçou de espantalho em meio às árvores e passou a atacar crianças que se aproximavam. Olha só, dizem que Hans sequestrava os pobres coitados, os fatiava em pedacinhos e depois ele se alimentava das crianças. Por conta de anos de crueldade, a lenda conta que o próprio Deus se cansou de vê-lo sair impune. Foi então que, quando Hans estava prestes a matar um garotinho, o Criador tirou a vida dele com um raio. Esse poderia ter sido o fim dessa figura maligna, não é? Mas acontece que ele não foi para o inferno depois da morte. Sua punição foi continuar aqui na Terra, mas agora vagando como um espantalho. Isso poderia ter feito Hans se tornar uma espécie de entidade assassina. Mas algo surpreendente aconteceu. Ele decidiu se unir ao São Nicolau. O mesmo que inspirou a criação de Papai Noel. Hans só queria a redenção. Então, enquanto Nicolau presenteava crianças que se comportaram, o espantalho tentava convencer os pequenos malcriados a mudarem de comportamento para não acabarem como ele. Inclusive, ao que parece, a lenda de Hans surgiu a partir de um homem que realmente existiu. Um cavaleiro alemão do século XV chamado Hans von Totta. De acordo com a história, ele tinha uma péssima reputação e causou certos aborrecimentos para a igreja durante uma disputa por terras. Totta foi excomungado pela igreja e sua história foi repassada ao longo dos séculos como um aviso às crianças, caso não se comportassem, sobre o que poderia acontecer com elas no futuro. É curioso pensar que existem outras criaturas ao lado do Papai Noel, você não acha? Criaturas que as histórias escondem, porque podem prejudicar a perfeita imagem do Natal. Sorte a sua, que eu estou aqui para investigar justamente o que está escondido. Além dos duendes, das renas, Mamãe Noel e até mesmo o Ranstap, você precisa saber que o bom velhinho ainda é acompanhado por Père Fouettard. Já tinha ouvido esse nome? Père Fouettard. Diz a lenda que ele viaja com o Papai Noel e tem um objetivo bastante específico: chicotear crianças desobedientes. Agora faz sentido não falarem sobre ele, não é? A história conta que é possível escutar o som do seu chicote ao longe, quase como um sinal de que ele está próximo. E ao final, para as crianças malcriadas, não há nenhum presente do bom velhinho. Somente carvão e a dor deixada por Fouettard.
versão mais conhecida da lenda diz que ele surgiu no século XII, em uma época em que era apenas um açougueiro muito cruel. Certo dia, ele e a esposa chegaram ao ápice da maldade e sequestraram 3 crianças que estavam a caminho do internato da igreja. O casal não só roubou o dinheiro dos pequeninos, como ainda os assassinou brutalmente. Os 2 cortaram a garganta. As gargantas das 3 crianças, esquartejaram seus corpos. E então, se alimentaram deles. E aqui há outro ponto perturbador nessas histórias de Natal. Você reparou que todas que eu te contei envolvem canibalismo? Pois é. A fome levou essas criaturas a fazerem coisas horríveis. Só que no caso de Fuitar, a história não terminou de uma forma tão triste, não. Ninguém menos que São Nicolau descobriu o crime. Ele achou inaceitável o que aconteceu e usou os restos mortais das crianças para trazê-las de volta à vida. Foi um verdadeiro milagre. E como punição, Fuitar foi amaldiçoado com um castigo eterno. Ele teria que acompanhar o Papai Noel e punir as crianças desobedientes enquanto o bom velhinho presenteava as que se comportaram. Nesse caso, a história mostra muito sobre como o próprio Papai Noel age. Ele pode ser bom, mas também guarda segredos sombrios. Vai ver, é por isso que o Hans Tapp tenta convencer as crianças de mudarem seus comportamentos, pois ele sabe que uma punição as espera. Mas e você? Criança, jovem, adulto, idoso. Não importa a idade. Apenas me diga. Você se comportou bem esse ano? Mesmo que a resposta seja sim, eu tomaria cuidado. Nunca se sabe como a mente dessas criaturas realmente funciona. Um Feliz Natal para você. Ho, ho, ho!